Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Neste ponto de sua carta, ao que tudo indica, Paulo está se dirigindo aos obreiros locais que faziam a obra de Deus naquela comunidade cristã na cidade de Filipos. O próprio Cristo deu o maior exemplo de como se deve fazer as coisas pelo reino de Deus, quando ele fez tudo por amor à causa do Pai, sem esperar recompensas financeiras pelo seu trabalho. Assim também procedeu o apóstolo Paulo, ele que não aceitava salários da parte da Igreja de Cristo para fazer a obra missionária do reino de Deus. Paulo trabalhava com as suas próprias mãos, fazendo tendas, para não depender da igreja nem de ninguém. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Certamente o autor tinha conhecimento de algumas questões vividas pelos líderes da igreja em Filipos, no que diz respeito às divisões, brigas ou contendas que ocorriam entre os que faziam parte do ministério local. Ao que tudo indica, havia uma disputa por cargos e posições entre os que ocupavam o ministério naquela igreja. Nestes últimos dias, verdadeiras batalhas se têm travado entre os que fazem parte dos ministérios de cada denominação, sem falar nas guerras de interesses que se percebem entre um ministério e outro de igrejas diferentes. O que Paulo chama de contenda neste texto da palavra do nosso Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. O que o escritor esperava dos seus leitores era de que eles se apresentassem como bons exemplos de ministros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente quem ocupava posição de destaque perante a Igreja de Cristo. A qualidade exigida pelo autor de irrepreensível não significa que eles fossem perfeitos, mas que dessem bons exemplos
dignos de obreiros que faziam com dedicação e sinceridade a obra de Cristo Jesus naquela cidade. Era justamente isso que se esperava dos líderes das igrejas fundadas pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. A expressão filhos de Deus, no arcabouço do Evangelho das Boas Novas, é uma das designações para classificar aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, representando todos aqueles que receberam em suas vidas a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, conforme se verifica no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 11. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Já a palavra inculpáveis fala sobre que são irrepreensíveis sem motivo de culpas diante da sociedade, da sua própria consciência, mas também diante do Deus que é juiz dos vivos e dos mortos. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa é a geração daqueles que são ateus, confessos ou não, dos incrédulos e dos ímpios, e de todos aqueles que se mantêm no sentimento da rebelião e apostasia contra o Deus Criador de todas as coisas e contra o seu Cristo também. São corrompidos porque não temem a Deus, vivem ao bel prazer, sem assumirem a responsabilidade de que vão prestarem conta dos seus atos perante o Deus Todo-Poderoso. É uma geração perversa, porque fazem qualquer coisa para prejudicar ao seu semelhante. Finalmente, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, está escrito: então, outra vez vereis a diferença entre o que justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O conselho do fundador daquela igreja, o apóstolo dos gentios, Paulo, era de que os irmãos de Filipos cumprissem esta palavra escrita pelo mensageiro da palavra de Deus sobre a diferença entre os servos de Deus e aqueles que viviam mais para a alienação dos mandamentos de Deus. Disse Jesus: para nós, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.